E aí galera, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos falar de gênero e do movimento feminista. Essa aula é uma aula que está dentro da playlist de Sociologia. Gente, é muito importante a gente falar desse movimento feminista e abarcar um pouco das questões políticas relacionadas à mulher. É um tema muito importante para os dias de hoje. O movimento feminista ele é dividido em 3 fases históricas. A gente chama de a primeira onda do movimento feminista, a segunda onda do movimento feminista e a terceira onda do movimento feminista. Essa primeira onda do movimento feminista, ela surge principalmente no momento pós-Revolução Francesa. E ela dura mais ou menos até meados do século XX. Essa primeira onda surge principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França. E ela se caracteriza principalmente pela luta por direitos políticos. Exemplo, o direito ao voto. Dentro desse movimento, ficou o famoso movimento das sufragistas, que foi liderado por Mary Wollstonecraft, na Inglaterra. Esse movimento também deu origem ao filme As Sufragistas. Um filme muito bom, por sinal. No meados do século XIX, para a gente ter uma ideia como que surge essa demanda pelo voto feminino, já 1/3 das mulheres já ocupavam cargos fabris, cargos nas indústrias da Inglaterra. Então, com essa inserção no mundo econômico, as mulheres passam a reivindicar também a inserção no mundo político. Lembrando que as mulheres sempre trabalhavam também no campo, através de serviços domésticos com finalidade econômica, como costura, a venda de doces, a venda de bolos, no campo também. Enquanto o homem ia arar uma terra, a mulher ia cuidar dos animais domésticos. Então, o trabalho feminino ele sempre existiu, seja na esfera doméstica ou seja na esfera para além do doméstico. Lembrando que essa idealização da mulher como dona de casa, ela ele é um fenômeno datado, um fenômeno da geração baby boomer, que surge principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com o advento da propaganda, onde começam a se atrelar produtos eletrodomésticos com as mulheres, como produtos de uso feminino. Agora a gente vai fazer uma retrospectiva de inserção das mulheres no direito ao voto. O primeiro momento no mundo moderno onde a mulher reivindica o voto é na Suécia em 1718, quando as mulheres que pagavam os impostos podiam votar nacional e localmente. Então esse primeiro acesso ao voto ele vem na Suécia. Em 1734, as mulheres com propriedade podem votar na Suécia. Então primeiro você tem as mulheres que pagam impostos e depois você tem as mulheres com propriedade. Então não era universal, não eram todas as mulheres que votavam. Eram somente as mulheres mais ricas, da classe aristocrática. Nos Estados Unidos, em 1756, o primeiro registro de uma mulher a votar em todo o continente americano. Mas ela vota como viúva. Como assim? Ela vota tentando representar ali qual que seria a vontade de seu marido. Então, o voto nesse momento continua restrito às mulheres ricas. E a primeira vez que a mulher vota sem restrição nenhuma é em 1893, na Nova Zelândia. Mas elas não podem concorrer a cargos. Isso só passa a acontecer a partir de 1919. Em 1906, na Finlândia, que era uma possessão russa, foi o primeiro governo provincial a dar às mulheres direitos políticos completos. Como assim? Direitos a votar e também a ocupar cargos. Então ela pode votar e pode se candidatar. E, mais próximo de nós aqui geograficamente, o Uruguai, em 1917, é o primeiro país a colocar em sua Constituição o direito ao voto feminino. Então, para a gente ver, só em 1917, é uma coisa relativamente recente. E em 1920, nos Estados Unidos, é elaborada uma emenda federal onde todas as mulheres podem votar e concorrer aos cargos. Mas a gente vê que essa periodização é diferente em determinadas localizações do globo. Para a gente ter uma ideia, o Uruguai ele insere na sua Constituição o direito ao voto e as mulheres se candidatarem em 1917, mas a Arábia Saudita só dá esse direito às mulheres em 2015, 5 anos atrás. Então, somente em 2015, na Arábia Saudita, é que as mulheres podem votar e concorrer a cargos municipais.
A primeira mulher eleita para o parlamento, para um parlamento nacional é em 1907 na Finlândia. No Brasil, é somente em 1934 que o direito ao voto chega às mulheres. Mas elas só votam para presidente em 1945. Por quê? Foi aprovado na Constituição de 1934 o voto feminino no Brasil, contudo, não teve eleição para presidente. Por quê? O Getúlio Vargas ele acaba dando o golpe do Estado Novo. O Estado Novo que fica em vigor no Brasil até 1945. Então em 1945 a primeira eleição onde as mulheres exercem o seu direito ao voto. A primeira parlamentar eleita no Brasil foi em 1935. Então, elas em 1934 ganharam o direito ao voto, não votaram para presidente, mas conseguiam votar para cargos legislativos. Então, em 1935 foi eleita a primeira parlamentar do Brasil. E a primeira senadora do Brasil chega ao cargo em 1979, mas ela era suplente, então ela não foi eleita diretamente. A primeira senadora eleita diretamente foi em 1991, nos estados de Minas Gerais e Roraima. Então, somente em 1991 tivemos uma senadora mulher eleita. A primeira governadora eleita diretamente pelo voto no Brasil foi em 1995. Então, tudo isso muito recente, que foi a Rosiana Sarney, no Maranhão. E a primeira presidente foi em 2010, com a Dilma. Então, a primeira prefeita acaba sendo eleita em 1929, no Rio Grande do Norte, na cidade de Lages. Só que o que a gente percebe? Que esse primeiro momento de reivindicação das mulheres como direito ao voto, isso não garante a igualdade de gênero em si. Garante a luta por direitos políticos. Então, esse primeiro movimento de tentar aí uma igualdade com relação a direitos políticos, ele tem sim seu impacto, mas ele não garante todas as formas de igualdade de gênero. O que a gente consegue entender? O principal ponto dessa primeira onda do feminismo foi a questão política, foi o acesso ao voto. Então, dentro desse momento, surgem alguns marcos para a gente identificar a luta das mulheres. Um desses marcos é o dia 8 de março, considerado o Dia Internacional da Mulher. Mas essa data ela foi escolhida por dois momentos históricos, um que aconteceu na Rússia e outro nos Estados Unidos. Primeiro, nos Estados Unidos, em Nova York, várias mulheres entram em greve e 130 mulheres acabam sendo mortas pela repressão do Estado. E isso dá um grande choque na sociedade estadunidense. O outro momento foi quando 90 mil mulheres, 90 mil operárias, se manifestam contra o czar russo antes da Revolução Russa. Então essa manifestação, essa greve também foi duramente reprimida. Um dos grandes nomes da primeira onda do movimento feminista é Simone de Beauvoir, que é uma francesa, que ela escreve um livro muito importante chamado O Segundo Sexo, de 1949. Nesse livro, ela tem a célebre frase, que é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Como assim? Ela vai fazer uma diferenciação entre a questão do sexo e a questão do gênero. Por quê? O sexo ele continua atrelado à biologia, só que o gênero ele passa a ser uma construção psicossocial, ele passa a ser algo que é construído historicamente, construído socialmente e está mais ligado à identidade individual. Então a Simone de Beauvoir vai falar que o sexo não define gênero. Por quê? Os papéis de gênero são diferentes em determinadas sociedades. Um exemplo, aqui no Brasil a gente associa a prática do futebol a uma prática masculina. Nos Estados Unidos, a prática do futebol é associada a uma prática feminina. Então, são pequenos elementos que a gente vai construindo e entendendo essa diferenciação. Outros exemplos são a existência de mais de um gênero em outras comunidades, como etnias indígenas. Existe uma etnia indígena na Nova Zelândia que trabalha com a existência de 3 gêneros. E algumas etnias indígenas da América do Norte trabalham com a existência de 5 gêneros. Então, o gênero vai para além do campo biológico. O que a Simone de Beauvoir quer dizer com isso? É que ela quer dizer que os papéis sociais de homem e mulher, eles não são dados geneticamente, eles são construções sócio-históricas. Então, não existe nada no gênero, nada no DNA feminino que atribui aí as funções que é delegada a ela pela sociedade. Então, é devido à construção da cultura que
as mulheres acabam assumindo um papel ou outro. Então o movimento feminista ele vai tentar romper com essa naturalização das diferenças. Ele vai falar, em determinada sociedade, exemplo aqui no Brasil, existe uma etnia indígena que quem faz o resguardo pós-parto é o homem e não a mulher. Então, para a gente ver que várias coisas são construções sociais de papéis de gênero. E a gente vai ver que nas outras ondas feministas, algumas autoras vão tratar disso também de outras maneiras. Vamos agora para a segunda onda do feminismo, que ela abarca principalmente no momento pós-1960 até 1990, com uma reivindicação que vai para além do voto, vai para além do campo político. Uma reivindicação de igualdade econômica, de igualdades sexuais e igualdades reprodutivas. Como assim igualdade econômica? A questão da inserção do mercado de trabalho e também da igualdade salarial. Até hoje, existem várias pesquisas que demonstram que nos setores privados as mulheres ainda recebem menos que os homens. Então, essas autoras feministas vão chamar a atenção para essa desigualdade ainda existente, para esse preconceito ainda existente. E também na questão de acesso a determinados cargos. Na questão sexual, a segunda onda feminista vai falar muito da questão do amor livre. Por que a mulher ela é mal vista na nossa sociedade, quando ela assume o seu relacionamento ou tem diversos relacionamentos? O homem, desde criança, o pai fala, esse aí vai ser pegador, esse aí vai ser o terror das menininhas e tal. E a mulher, ela já é criada de uma outra forma, para reprimir a sua sexualidade, reprimir aí, as suas relações amorosas. Então, a segunda onda do feminismo vai criticar, então, esse posicionamento, esse preconceito. Se o homem ele tem relação com várias mulheres, ele é colocado num polo positivado, aí, como garanhão e tal. Se a mulher tem relação com vários homens, ela é colocada no polo negativado, como promíscuo e tal. Então, as mulheres da segunda onda feminista vão lutar contra esse tipo de discriminação. Outra questão, aborda também os aspectos reprodutivos, como a questão do aborto. Uma questão que levanta muita polêmica nos dias de hoje, mas as mulheres vão reivindicar esse direito de também poder tomar escolhas sobre o seu próprio corpo. Uma das alegações é que uma espécie de aborto masculino já existe, que o homem ele faz o filho e ele acaba sumindo, acaba indo embora e não assumindo essa paternidade. Então, essas mulheres vão criticar o domínio patriarcal sobre as mulheres, sobre seus corpos. Então, existe nessa segunda onda do movimento feminista uma politização dos corpos. E elas vão atentar também que a vida privada ela reflete várias estruturas de dominação da vida social. Então, se na vida privada a mulher sofre algum tipo de violência dentro do seu relacionamento, se ela exerce uma jornada de trabalho dupla, né? Trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa e é relegada a ela a função de cuidar das crianças, elas vão questionar isso, vão reivindicar uma melhor distribuição do trabalho, uma igualdade nessa questão do trabalho doméstico. Alguns conceitos que surgem nesse momento da segunda onda do movimento feminista é o conceito de misoginia, que seria uma espécie de ódio às mulheres, né? Um movimento aí da sociedade que inferioriza as mulheres em diversos aspectos, né, sociais, econômicos, intelectuais e políticos. Homofobia, que é quando as pessoas homoafetivas que têm relações com pessoas do mesmo sexo sofrem preconceitos. A questão da transfobia, que abarca os travestis, os transgêneros, que é também esse preconceito com relação a eles. Para a gente ter uma ideia da força desse preconceito, a homossexualidade ela foi retirada da lista de doenças no Brasil somente em 1985 e nos Estados Unidos somente em 1973, para a gente ver o preconceito que existe nessa população homossexual, na população homoafetiva. Então a gente vê que isso é muito recente. O Conselho Nacional de Psicologia no Brasil, a partir de 1999, ele proíbe qualquer tipo de tratamento que trabalhe com a ideia de cura gay. Então, por quê? O Conselho Nacional de Psicologia assume que isso não é uma doença. Isso
um elemento da vida de cada uma coisa que cabe à vida privada de cada uma das pessoas. Já a terceira onda do feminismo, ela surge principalmente pós 1990. E qual que é essa marca? É a marca da influência dos movimentos pós-modernistas, no qual existe uma grande crítica de mulheres negras, mulheres indígenas e mulheres dos países subdesenvolvidos, que as outras ondas do movimento feminista abarcavam muito problemas que eram relacionados a uma elite acadêmica, a uma elite econômica também. Um problema muito branco, muito europeu, muito estadunidense. Então é nesse momento que surgem diversos movimentos de mulheres negras. Já existiam movimentos de mulheres negras anteriormente, mas pós 1990 esses movimentos se espalham, ganham ainda mais força. Um desses ícones dos movimentos das mulheres negras é a Angela Davis, que é uma antiga pantera negra dos Estados Unidos e uma grande autora. Vão surgindo também os movimentos das mulheres indígenas, principalmente nos países latino-americanos, o movimento onde aborda as diversas desigualdades existentes na questão de ser mulher e ainda de ser mulher indígena. Um dos grandes nomes dessa terceira onda do movimento feminista é a Judith Butler, uma estadunidense que ela constrói o seu pensamento alegando que o gênero é uma construção discursiva, é uma coisa que está também nas falas, então a gente tem que policiar nossas próprias falas. Um exemplo desse preconceito, dessa diferença. Quando a gente fala, a história é a ciência dos homens no tempo. Então a gente coloca os homens como se fosse o todo da humanidade. Então a Judith Butler vai atentar a isso, vai falar, não, a gente deve falar da humanidade. Por quê? Não são só os homens, estão os homens e as mulheres. Desde o início aí, da nossa espécie, do Homo sapiens, existem homens e mulheres. O próprio nome Homo sapiens, ele traz também esse ponto, né? Esse ponto da gente focar, às vezes entender o homem como um todo, e não é isso. Então a Judith Butler vai se atentar aí a essa questão linguística, a essa questão discursiva. Por quê? Ao estar presente no discurso, a gente vai naturalizando as ações. Então a gente tem que policiar também a nossa fala. Segundo a Judith Butler, a sociedade impõe performance do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, a pessoa atua aí de acordo com alguns padrões de masculinidade, alguns padrões de feminilidades, coisa que está sendo muito criticada atualmente. Por quê? O que se constitui no ser homem? Não existe um modelo específico, não existe um modelo correto. Então, a Judith Butler vai trabalhar com que as diversas sociedades, né, dependendo da sua cultura, constroem padrões do que é ser homem. Se a pessoa não atende esses padrões, ele passa a ser criticado, seja um homem, seja a mulher. Então, o homem, se não atender aí, esses padrões gerais aí de performance social, ele acaba sendo criticado, sendo colocado como afeminado. E a mulher da mesma forma, ela é colocada também de uma forma pejorativa, como uma mulher masculina, sendo que não existem padrões, existem performances que cada sociedade cobra aí. Então, essa terceira onda do feminismo, ela vai criticar esse engessamento do que é ser homem e esse engessamento do que é ser mulher, falando que cada indivíduo ele deve escolher o seu caminho, cada indivíduo é livre para ser aquilo que ele quiser. A terceira onda do feminismo trabalha também com a teoria queer, que seria a afirmação social do gênero diferente, do gênero desviante. Então, o gênero como um modelo aberto. A pessoa não necessariamente deve seguir aqueles padrões de masculinidade, não necessariamente deve seguir padrões de feminilidade. Então, essa teoria queer ela vai abarcar os diferentes pontos, vai falar dos transexuais, vai falar da homoafetividade, então vai abarcar diferentes pontos. Essa terceira onda do movimento feminista, ela tem também uma grande preocupação linguística, assim como a gente abordou na Judith Butler. Porque a linguagem, então, influencia no desenvolvimento da cultura. Então se tenta criar alguns elementos para não colocar artigo masculino ou artigo feminino. Exemplo, os alunos. Se a gente falar alunos, a gente está usando um artigo masculino. Então, esse movimento ele propõe a gente usar outras formas de grafia. Substituir o O pelo X, substituir o O pelo arroba, que já abarcaria aí o masculino e o feminino. O grande ponto
da segunda e da terceira onda do movimento feminista é falar que a sexualidade ela não é determinada pela genética. Cada um tem a sua própria orientação sexual. Cada um pode fazer a sua, exercer a sexualidade que te faz melhor. Então, esse ponto ele é muito interessante da gente abarcar. É a gente separar aí a ideia da biologia, a ideia do sexo, da biologia, para a ideia do gênero. A gente entender o gênero como uma construção social, que não existe nada no gene da mulher que fala que ela é uma boa lavadora de pratos. Assim como não existe nada no gênero masculino que fala que ele tem que gostar de armas, gostar de carro. Então, isso são construções sociais que são histórica e culturalmente datadas. Para a gente voltar para o campo político, vamos fazer um pouco aí um abarcado sobre a ocupação de cargos políticos pelas mulheres. Mulheres como líderes de Estado. Desde da década de 60, a gente tem diversas mulheres ocupando cargos de líderes de Estado. A gente tem o exemplo da Indira Gandhi na Índia. A gente tem o exemplo da Isabel Perón na Argentina, que foi até deposta pela ditadura militar argentina. Da Margaret Thatcher, que comanda aí um país do tamanho da Inglaterra por mais de uma década, na década de 80 inteira, de 79 até 1990. A gente tem também algumas chefes de Estado, como a Angela Merkel, na Alemanha, que tem aí 4 mandatos seguidos no poder de uma das nações mais potentes, economicamente falando, do mundo. E a gente tem, por um lado, diversas mulheres ocupando cargos de poder, mas a gente tem alguns países que nunca tiveram mulheres em seus cargos principais, seus cargos de chefe de Estado, como os Estados Unidos e a Rússia. E hoje em dia, menos de 10% dos países têm mulheres como líderes políticas. E a gente vê que é um preconceito, é uma barreira ainda a ser vencida pelas mulheres. Nosso próprio país, o Brasil, tem muito mais homens exercendo cargos eletivos de vereadores, de deputado estadual, deputado federal e senador do que mulheres. Então, é uma coisa que a gente deve pensar sobre isso, a gente deve questionar as nossas próprias ações e tentar melhorar a nossa visão sobre a participação e a inserção das mulheres na política e também na vida social como um todo. Gente, então a nossa aula fica por aqui falando das ondas do movimento feminista. Espero que vocês tenham gostado e se interessarem pelo tema. Existem várias outras fontes de pesquisa. Essas autoras que eu citei aqui são muito importantes, então vale a leitura. Gente, um abraço e até a próxima.